É oficial, galera. O The Rock que vocês conheciam, aquele ator conhecido como The Rock, morreu. E agora? Quer entender um pouco mais sobre isso? Me acompanha até o final desse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre. Eu sou Elivelton Camelo e estou aqui para dar opinião sobre um filme, mais uma opinião que ninguém pediu, então vamos nessa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um filme chamado Coração de Lutador, que é um filme que foi lançado agora em 2025, que foi dirigido pelo Ben Safdie, que ele é ator e diretor. Ele e o irmão dele, o Ben Safdie e o Josh Safdie, já dirigiram um filme muito bom chamado Joias Brutas, que é interpretado pelo Adam Sandler. Impecável. E agora eles dirigiram um filme chamado Coração de Lutador, que é o filme que a gente vai falar hoje. Coração de Lutador acompanha um período bem curto, de 97 a 2000, da carreira do lutador de MMA Mark Kerr, que é um dos protagonistas, um dos pioneiros do MMA, dessas lutas em octógonos e tudo mais. O Mark Kerr, que é uma montanha de músculo, era uma montanha de músculos, é interpretado pelo Dwayne Johnson. Eu não vou mais chamar o Dwayne Johnson de The Rock, porque, e aí eu vou explicar agora. Ele interpreta o Mark Kerr e é uma interpretação absolutamente visceral. É impressionante o que o Dwayne Johnson faz aqui e a gente consegue facilmente esquecer todas aquelas outras atuações que ele já teve na vida, por exemplo, em Scorpion Rei, que acho que foi onde ele começou a carreira, em Velozes e Furiosos, aquele filme chamado Falha de San Andreas, ou Rampage. Enfim, todos esses filmes que eu citei parece que é uma cara só, parece que é uma atuação só, não tem muita profundidade, não tem muita inventividade, mas até aí tudo bem, são filmes divertidos e são feitos para isso mesmo, não tem problema. O que ele faz em Coração de Lutador é interpretar com dramaticidade, com profundidade, esse período da vida do Mark Kerr, de 97 a 2000, como eu comentei com vocês, onde acontece a ascensão dele nessas lutas de MMA e onde acontece o período mais difícil da vida dele também, que é a fase em que ele fica extremamente viciado em opioides, começa a ficar absolutamente irreconhecível, um pouco mais irritado com a vida, com a sua companheira, que é interpretada pela maravilhosa Emily Blunt. E falando em interpretações em si, os dois estão muito bem, eles conseguem fazer um casal importante, conseguem fazer um casal que em algum nível tem alguma química. O filme é muito bem filmado, a retratação de época da década de 90 é excelente, figurino muito bom, os carros da época, é, aquele tom de filmar um pouco mais amarelado para dar uma sensação de um pouco de mais calor. É um filme, assim, tecnicamente muito bom. A interpretação do Dwayne Johnson, como eu comentei com vocês, é visceral, excelente. Mas assim, o roteiro peca um pouquinho, porque ao mesmo ponto em que ele retrata muito bem uma década, retrata muito bem os ringues, as lutas, a reprodução das lutas são coisas assim, impecáveis. O roteiro em si peca um pouco no sentido de ele mostra um pedaço, mostra uma parte importante da queda, da ascensão do Mark Kerr e a sua queda. Porém, quando ele precisa se ausentar dos ringues, quando ele precisa tentar se recuperar, isso não é tão explorado. É feito de uma maneira um pouco mais rápida, um pouco mais apressada. Outro ponto também que o roteiro não ajuda muito é quando ele vai mostrar a relação do Mark e a esposa. Tem alguns conflitos que acabam sendo um pouco repetitivos, que você entende o que está acontecendo ali, mas você queria entender um pouco mais. Por quê? Um pouco mais do dia a dia, um pouco mais da intimidade deles. Isso não fica tão exposto, tão explícito. E talvez isso seja uma falha, não, mas
O roteiro pecou um pouquinho nisso. O Dwayne Johnson, ele foi indicado a melhor ator no Globo de Ouro, que passou agora, como melhor ator em drama. Justíssimo. Havia até a expectativa de que ele fosse indicado a melhor ator no Oscar, mas acabou não acontecendo. E não seria uma bobagem se acontecesse, porque de fato a interpretação dele é realmente muito boa. A Emily Blunt também concorreu como melhor atriz coadjuvante no Globo de Ouro e não conseguiu o mesmo feito para a premiação máxima do cinema. O filme só foi indicado na categoria de melhor maquiagem. Quando você olha pro Dwayne Johnson, você entende que ali foi feito um trabalho excelente. Bom, Coração de Lutador é um filme importante, em que homenageia o Mark Kerr dentro do esporte que ele praticou. É uma justa homenagem ainda, porque ele está vivo, está bem, conseguiu participar, inclusive, da produção do filme. E ele é um filme importante porque mostra que o The Rock que a gente conhecia não existe mais, ele realmente morreu. Agora nasceu um belíssimo ator chamado Dwayne Johnson. Se tiverem oportunidade, assistam. E se assistirem, venham aqui comentar, vejam se eu viajei muito na ideia e deem o ponto de vista de vocês. Fechou? Então é isso, galera. Por hoje é só. Valeu, nós.